Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Enquanto eu espero vocês chegarem, mais gente, vamos curtir essa música um pouquinho? Escuras de frio, chorei, ei, 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 ei. Eu me inspirei muito nessa música para poder abrir essa live hoje. Eu não cochilei, mais belos montes escalei. Essa música é um acústico de Tiaguinho, o nome da música é A Estrada. Alessandra, seja bem-vinda. A gente está curtindo um pouquinho a música A Estrada, que inclusive foi a inspiração para o título da live, Por Onde Eu Caminhei. Vou tirar aqui um pouquinho. Então, gente, essa live é muito especial pra mim, porque amanhã é meu aniversário, então essa live eu senti de falar pra vocês um pouco mais sobre mim, né? Principalmente para as pessoas que estão aqui chegando, essa live vai ficar gravada. Então, vocês vão poder, quem não assistiu, né? E quem estiver chegando, vão poder saber um pouquinho mais de mim. Eu vi que tá uma onda de muitas pessoas colocando quem é a Liz, não, no caso assim, quem é a pessoa que tá ali naquele Instagram, quem é aquela profissional, né? Com postagens no feed. Aí eu disse assim, gente, por que eu não falo sobre mim? Não só colocar uma postagem, né? Eu também pensei sobre isso e me veio, assim, a calhar muito bem esse dia, né? Nada como o dia do nosso aniversário, pra gente estar celebrando, comemorando e falando um pouquinho mais da gente, né? Inclusive recordando esse caminho, por onde eu caminhei, por onde que eu passei, o tanto que eu experienciei na vida, pra ter, inclusive, os conhecimentos que eu tenho hoje, essa experiência tanto profissional como de vida, né? Então, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Liz Alves, Liz Oliveira Alves. Eu sou cearense. Eu tô aqui em Belo Horizonte desde 2017. Vai fazer 6 anos. Fez 6 anos agora. Que eu tô aqui em Belo Horizonte. E eu me formei na Estadual do Maranhão. Desculpa, gente, na Estadual do Ceará. É porque a Estadual do Maranhão foi onde eu passei no vestibular pela primeira vez. Eu já morei no Maranhão, então é bom que eu comece a contar pra vocês também pelas cidades que eu já passei, que eu já caminhei. Eu sou cearense, nasci no Crato, Ceará. Quem já ouviu falar do Crato? Crato, Ceará, fica perto de Juazeiro do Norte. Então eu sou cratense. Vou lá, sai. Então eu estou falando de onde que eu vim, de onde eu nasci. Então eu sou natural do Crato, Ceará. Nasci lá, de lá meus pais, em especial meu pai, era muito transferido por conta do trabalho, então eu já morei em Curitiba também, mas eu era muito novinha. E depois, além de morar no Ceará, né, morei em Curitiba e depois fui pro Ceará, em Fortaleza, na capital. Retornei pro Ceará, mas na capital, né, não mais no Crato. Então no Ceará, em Fortaleza em específico, foi onde eu realmente me formei. No Maranhão, eu passei no vestibular na UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Passei no meu vestibular lá para veterinária, medicina veterinária. E meus pais, em especial meu pai, precisou ser transferido, a gente retornar, no caso, para o Ceará, para Fortaleza. Aí eu pedi transferência da Estadual do Maranhão para a Estadual do Ceará, que é o UES. Então, no final das contas, eu me formei na UES, porque teve essa transferência, certo? Oi, Gleidson. Então, teve essa transferência. Só abrindo um parênteses aqui que eu queria falar pra vocês. No comecinho, eu fiquei em dúvida. Será que eu faço mesmo veterinária? Geraldo, seja bem-vindo. Será que eu faço mesmo veterinária? O que eu sabia na época era que eu queria cuidar de animais. E na minha cabeça não me passou biologia, né? Porque eu posso pensar assim, Sérgio, por que você não quis ser bióloga? Na época passou veterinária e zootecnia. Eu fiquei pensando, qual das duas? E eu lembro que na época eu falei com meu pai que eu tava nesse dilema, veterinária ou zootecnia? Meu pai falou assim, Liz, eu conheço um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, que ele é zootecnista. Olá, Paola, Carla, sejam bem-vindas, gente. Então, aí meu pai falou, eu tenho um amigo que é zootecnista, fala com ele, talvez ele consiga te dar uma luz.
Daí eu conversei com ele falou assim, olha, veterinária tem um leque maior de oportunidades. É mais fácil você se encontrar dentro da medicina veterinária do que na zootecnia, que é um pouco mais restrito. Tá? Boa tarde. Que é um pouco mais restrito. Aí eu gostei muito dessa ideia dele. Eu disse, realmente, na medicina veterinária tem a parte de grandes animais, eu posso trabalhar na parte de produção se eu quiser, ou eu posso, boa tarde, Carla, ou eu posso trabalhar com pequenos animais, que hoje inclusive é que eu trabalho, com cães e gatos em específico. Posso trabalhar com animais silvestres, e eu gostei muito da ideia dele, né? Eu falei, então é isso aí, eu vou fazer medicina veterinária. Então a escolha da minha profissão, que eu até coloquei no texto para vocês alguns tópicos que eu ia abordar aqui, e um deles até para me apresentar foi dizer o porquê que eu escolhi medicina veterinária. Então na época eu queria, na minha cabeça, eu tinha 16 anos, gente, muito novinha. Imagina, escolher uma profissão pro resto da sua vida, teoricamente. E na época me veio o quê? Quero cuidar de animais. Minha mãe até disse que quando eu era mais jovem, bem assim, criança mesmo, eu dizia pra ela que eu queria ser doutora de bicho. Então, assim, eu sempre vim dentro de mim com essa vontade de cuidar dos animais. Beleza, passou essa parte aí, passei na faculdade, no vestibular, no caso. Entrei na medicina veterinária na Estadual do Maranhão, voltando, né? Depois fiz a transferência para a Estadual do Ceará, certo? Na Estadual do Ceará, eu sempre gostei muito de estudar e praticar o que eu estava aprendendo ali na teoria, né? Então, desde muito cedo, eu ia para as clínicas trabalhar, no caso, estagiar, né? Ia para as clínicas estagiar, acompanhar. Então, desde o meu... acho que no segundo semestre, quando eu estava no quarto período de medicina veterinária, eu já comecei a praticar tudo que eu estava aprendendo. Como tira sangue, como que funciona, no caso, as doenças, quais as doenças que tinham mais recorrência na clínica, para eu até aprofundar meus estudos. Então, eu sempre fui muito ligada nessa questão da prática. O que eu tô aprendendo na teoria que eu posso levar para a prática, né? Então, sempre estudei muito. E no comecinho, eu não tinha um direcionamento do que eu queria no sentido... Não é porque é amplo, é bem ampla a medicina veterinária. E na época, eu não sabia se eu queria silvestre, se eu queria grandes animais. Eu fui fazendo essa exclusão, assim... não quero isso, não quero aquilo, com o tempo. Lá pro meu quinto, sexto semestre, porque são 10 semestres a medicina veterinária. Então, lá na metade do curso pro final, que eu comecei a dizer... Não, realmente... eu quero cães e gatos, pequenos animais, a parte de clínica, certo? Depois disso, qual especialidade? Então, cheguei a me formar na UES, na Estadual do Ceará, e quando eu me formei, eu ainda fiquei naquela dúvida, o que eu faço de especialização? Que eu gosto muito de estudar, muito mesmo, então eu fiquei naquela. O que eu acabei fazendo a princípio? Eu fiz diagnóstico por imagem, que lá em Fortaleza... estavam abrindo uma clínica de imagens, ia ter de diagnósticos por imagem, né? Raio-X, ultrassom, ia ter outros exames de contraste, enfim, tudo ligado, ia ter também tomografia, tudo ligado a diagnóstico por imagem. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma especialização de diagnóstico por imagem, algo novo chegando aqui no Ceará, essa parte de tomografia, ressonância magnética, e eu acho bem interessante eu já me aperfeiçoar nessa área, para retornar aqui pro Ceará, porque não tinha pós-graduação na época, gente, isso foi em 2017, né, que eu me formei. Não tinha, na época, pós-graduação lá em diagnóstico por imagem na estadual do Ceará ou em outras faculdades. Não tinha. Então, o que eu fui fazer? Pesquisar onde que tem a pós de diagnóstico por imagem que eu quero fazer. Aí eu vi que tinha em Recife, em Fortaleza, peraí. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Pronto, por lado aqui do Sul e Sudeste. Só nessas regiões. E eu disse assim, olha, aí na época eu tinha uma amiga que morava aqui em Belo Horizonte. Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu vou pra aí fazer pós. São 2 anos só. A gente divide apartamento, os custos... e depois eu retorno para Fortaleza. Mas, gente, isso não aconteceu. Eu amei Belo Horizonte, eu amei Minas Gerais... e disse, não, vou continuar aqui. Outra coisa interessante, gente, à medida que eu fui fazendo a pós, ou seja, esses 2 anos... Boa tarde, Luísa, seja bem-vinda. Iracema. Então, à medida que eu fui entendendo que era diagnóstico por imagem, inclusive me entendendo que isso vai
vai linkar aqui com um tópico que eu queria muito comentar com vocês. Se eu fosse dar um conselho para os médicos veterinários que estão aqui, ou que trabalham com animais, enfim, o que eu daria? Eu vou falar para vocês, tá? Mas eu queria continuar aqui falando. À medida que esses 2 anos foram prosseguindo, né? Que eu fui caminhando nesses 2 anos dentro da minha pós de diagnóstico por imagem, foi muito interessante que eu vi que não era bem isso que eu queria. Acredita? Imagina, na minha cabeça, eu vim pra aqui, pra Belo Horizonte, fazer essa pós pra voltar pra Fortaleza, pro Ceará, especializada, com mais conhecimento, sendo que eu não voltei. Porque eu vi que não era bem isso que eu queria. Isso pra mim foi muito doloroso, realmente muito difícil admitir que não era isso que eu queria. Mas graças a Deus eu consegui bancar isso e dizer que o que eu queria é o que eu faço hoje. É o que eu faço hoje, que é o que? A parte da medicina veterinária integrativa, que une a parte física, a parte mental, emocional, leva em conta também o ambiente que o animal vive, né, os tutores, as pessoas que convivem com esse animal, para que a gente consiga olhar aquele animal realmente como um indivíduo por inteiro, não só a sua doença. Então, eu acreditava muito nisso, inclusive na época da graduação, quando eu digo acreditava no sentido de dar credibilidade a esse tipo de terapêutica, tá? Porque isso é muito real, tem muitos artigos científicos sobre, não é questão de crença, é algo que realmente acontece, é uma abordagem dentro da medicina, inclusive, tanto humana como veterinária, tá? Então eu sempre gostei muito dessa abordagem. Só que eu falava, não, gente, eu acho que isso não dá muito retorno financeiro. Eu acho que poucas pessoas falam sobre, eu não sabia nem tantos profissionais referências na época que eu pudesse acompanhar. Então isso acabou me desestimulando. Mas ainda bem que eu não desisti e ainda bem que aqui em Belo Horizonte eu encontrei inclusive uma clínica veterinária integrativa, que é a Vet Healing. Foi essa clínica, gente, e a doutora Gabriela, que é a dona da clínica, que fizeram, né, todo esse contexto de ter um corpo de médicos veterinários integrativos nessa clínica, a doutora Gabriela falando, olha, eu também vejo dessa forma a medicina veterinária, fica aqui com a gente, vamos trocar ideias, vamos inclusive trabalhar juntas. Então foi essa força dela que fez com que eu continuasse aqui em Belo Horizonte e não voltasse para Fortaleza, porque eu vi um corpo de médicos veterinários, um grupo que de certa forma me acolheu e eu consegui ver um caminho. Se eles chegaram até aqui, eu também consigo chegar, por mais que eu já tenha pensado em outra possibilidade, que no caso tenha sido o diagnóstico por imagem. Mas no final das contas, eu finalizei a pós de diagnóstico por imagem. E pra mim foi bem importante, porque hoje em dia qualquer exame que eu recebo de diagnóstico por imagem, eu sei avaliar muito bem, eu sei, enfim, fazer a leitura. Então nenhum conhecimento é perdido, tá? É importante eu estar falando sobre isso, porque às vezes acontece da gente passar por esse tipo de coisa, não só como uma pós, que a pessoa no final das contas viu que não era bem isso que queria, como às vezes num relacionamento amoroso, em outros aspectos da nossa vida, que a gente pensa, perdi tempo. Gente, a gente nunca perde tempo, eu pelo menos olho desse jeito. A gente olha pro que aconteceu, tem uma bagagem ali e todos os acontecimentos, experiências que a gente passa na vida, elas nos ajudam, nos preenchem de alguma forma. Preenche de experiências, se a gente conseguir olhar dessa forma, né? O lado positivo das nossas vivências, das nossas experiências, de tudo que a gente passou, tá? Gente, Elisângela, olha, eu tô impressionada, vamos conversar. Que legal, nossa, eu tenho um carinho especial pelo diagnóstico por imagem. Na época eu queria ser ultrassonografista de gestacional, fazer ultrassom, né, de fêmeas que estavam prenhas, era a minha ideia, e também diagnóstico ocular. Então, minha ideia era, eu vou formar e vou me especializar em diagnóstico ocular e gestacional. Era essa a minha ideia, eu adorava ultrassonografia, em especial nessas duas partes. Meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi de diagnóstico de patologias oculares. Oi, Paola. Essa questão de ver que não era o que queria é desafiador mesmo. Fiz fonoaudiologia, me formei e um ano depois fui trabalhar com banho e tosa e também trabalho com terapias integrativas. Olha que bom
Tá vendo? E assim, eu acredito, né? Você pode até comentar aqui que a fonoaudiologia te acrescentou como pessoa, você cresceu de alguma forma, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, não tem nada a ver uma área com a outra, gente. Mas se não agregar profissionalmente, vai agregar de forma pessoal. Olha o tanto de pessoas que a gente conhece, o tanto que a gente agrega de conhecimentos pra nossa vida como pessoa. É uma das coisas que eu queria comentar também, que nós não somos nossa profissão, tá? Nós não somos. Eu vejo muito isso dentro da medicina veterinária, de quem trabalha com animais em específico, porque eu tô nesse mundo, tá? De animais, então eu vou focar nisso. Mas eu vejo muito que as pessoas, elas dizem... elas começam se apresentando pela profissão. Oi, quem é você? Ah, eu sou Liz, médica veterinária. Vocês também se apresentam desse jeito? Quem é você? Você não é sua profissão. Quem é você? Eu sou Liz, né, natural do Crato, filha de Sérgio e de Rosiane. É assim que a gente se apresenta. Eu tô falando isso pra vocês porque foi algo que eu aprendi. Eu não sou a minha profissão. E isso é tão importante porque às vezes quando a gente tem algum desafio muito grande dentro da profissão, a gente sente que, tipo assim, que a gente, parece que nós morremos juntos, por exemplo. Imagina se eu tivesse escolhido por não continuar na medicina veterinária, eu não ia ter mais identidade? Entende? Eu ia continuar sendo eu, Liz. Só que com outra ocupação, com outro servir, né? Mas, gente, isso tudo foi uma construção. Por isso que eu quis colocar como live esse tema, por onde eu caminhei. Todos os caminhos que eu passei, pessoas que eu conheci e toda também minha dedicação interna para me entender como pessoa, fez com que eu tivesse esse olhar hoje em dia, inclusive abrangesse a minha forma de acolher as pessoas que chegam pra mim, né? Deixa eu ver aqui só, a Paola colocou, foi muito difícil assumir que a fono não era pra mim. Sim, isso é um processo muito doloroso mesmo, de autoconhecimento, não é fácil, porque a gente pensa muitas vezes, né, que eu perdi tempo, algumas outras pessoas ficam cobrando resultados, né, mas que bom, Paola, eu espero que você esteja muito feliz mesmo agora, decidindo, né, assim, por essa escolha que você tomou. A Elisângela falou, sou formada em ciências da comunicação, mas sempre quis medicina veterinária. Também assumi que a ciência da computação não era... da computação. Não era pra mim, mesmo depois de muitos anos fui atrás do que pulsava meu coração. Que coisa boa. E quando a gente realmente consegue se abrir pra isso, Ana Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda. Quando a gente consegue se abrir pra isso, é outro nível, né, gente? A gente realmente se sente realizada. A gente sente que a gente tá indo... que a gente tá indo com coerência, a gente tá indo com... unindo, né, o nosso coração, que é o que a gente sente de fazer, nosso propósito de vida, com o mental. A gente une, é uma coerência nesse sentido. Tá coerente o que eu tô fazendo com o que eu tô sentindo. Então, a coerência vem muito nisso. Porque quando eu tava no diagnóstico por imagem, eu não via coerência. Eu estava fazendo algo que eu não sentia que era pra fazer. Eu digo, cara, eu não era pra estar aqui, sabe? Eu sentia muito isso. Então, o caminho que me levou a escolher o que eu faço hoje foi muito do desenvolvimento pessoal, o que a Liz, como pessoa, quer, o que ela deseja, enfim, me conhecer. Porque muitas vezes a gente se dedica demais à profissão no sentido externo, o que eu preciso fazer para ser uma profissional X, e esquece de você como pessoa. A gente também tem nosso lado pessoal, nosso lado único nesse sentido de pessoa mesmo, sabe? Isso eu vi que eu não poderia deixar para segundo plano, para depois, que eu só consegui, inclusive, tomar essa escolha hoje porque eu desenvolvi esse meu lado. Tá? Como pessoa, com as habilidades únicas, inclusive, que eu tenho, foi um processo de descobrir o que eu tinha para entregar para o mundo, para servir, que era único, que só eu poderia entregar, né? Isso tudo foi um processo, ainda está sendo um processo muito grande e profundo de descoberta. Então, assim, se fosse para dizer aqui para quem está me assistindo, em especial os médicos veterinários, quem trabalha com essa parte com animais também, terapeutas da família multiespécie, se conheçam, tenham esse tesão, essa vontade de saber quem é você, quem é você, quem é você.
como você se apresenta, como você se olha, você se cuida. Tanto quanto você cuida para os animais, olha para esses animais. Vou deixar, Elisângela. Mas muito obrigada. Sucesso também para você. Então, gente, um recado principal é esse. Lembrem que vocês são pessoas, não, que são seres humanos, que têm suas vontades, têm sentimentos, emoções, vocês não são apenas a profissão de vocês, tá? E também outro tópico que eu queria abordar aqui foi como a parte da terapêutica, né, entrou na minha vida. Então eu me apresento como médica veterinária e terapeuta. Médica veterinária de profissão e terapeuta também, ainda em desenvolvimento. Por quê? Porque eu percebi que muitas questões que os animais chegavam na clínica ali, no consultório, pra gente cuidar como médico veterinário, tinha um pano de fundo, questões muito importantes dos tutores, de quem cuidava daquele animal. Se a gente não olhava também para aquela pessoa que trouxe o animal ele vivia, assim, eu via que ele chegava sempre com as repetições. Ah, cuidou, ficou boa 2 meses, depois piorava. Ou se não voltava com a mesma doença, voltava com outra. Aí eu, gente, esse animal vive doente. Então eu comecei a pesquisar outras linhas, né? Não só da medicina tradicional, mas também da parte integrativa, onde olha, como eu falei pra vocês no comecinho, o indivíduo como um todo, que nós, inclusive os animais não humanos, são constituídos de parte física, mente, a parte espiritual, emocional. Então, foi a primeira parte, além da física, que eu comecei a observar nos animais não humanos, dentro da medicina veterinária, que além da parte física, eles tinham também os sentimentos que influenciavam demais. Elisa, tudo bem? Boa tarde. Então, que influenciavam demais na sua parte física. Muitas emoções, se não trabalhadas, tratadas, acolhidas, com o tempo virava doença física. Isso que eu percebia. Então, a minha primeira abordagem integrativa que eu mergulhei foi o Reiki, inclusive para mim. Como médica veterinária, eu me sentia muito ansiosa, eu sentia que parece que nada que eu estudava dava conta de preencher o que eu queria. E eu fui ver que não eram nos livros ali, no conhecimento, que eu ia conseguir encontrar o que eu queria. E sim, me aprofundando em mim, investigando quem eu era e cuidando das minhas emoções, dos meus sentimentos e da minha vida. A partir daí, eu conseguia, inclusive, ter mais empatia pelo outro que eu estava cuidando e conseguia passar orientações mais amplas, né? Uma visão diferente da tradicional, que eu sempre gostei muito disso. Enquanto todo mundo tava fazendo a mesma coisa, eu falava, por que a gente não faz diferente? Por que a gente não pode olhar por ali? Eu tô achando que ali dá certo. O que vocês acham de experimentar pro lado dali? Sempre gostava de experimentar novas possibilidades. Por que não? Se existe, se outras pessoas já falaram que tiveram bons resultados, por que não passar por essa experiência? Sempre fui muito disso. Não é porque disseram que eu vou fazer e dar amém, né? Tipo, bater o martelo. Ah, funciona. Eu só bato o martelo de que funciona se eu primeiro passei por mim, experienciei, pra aí sim validar aquilo ali como verdade. Então, primeiro precisava ser verdade pra mim, pra eu passar pra frente pros meus pacientes, né? Então, o Reiki foi assim. Com o Reiki, eu senti na pele. Depois do Reiki, que eu senti o tanto que era benéfico, gente, essa terapia, eu continuei atrás de outras abordagens integrativas. Depois me veio os florais de Bach. Eu sou apaixonada pelos florais de Bach. Utilizei por muitos anos comigo e ainda utilizo. E comecei a prescrever para os meus pacientes cães e gatos. E que maravilha, gente. A natureza tá aí. E se a gente conseguir fechar os olhos, conseguir nos conectar com a natureza, a gente tem tanto a ganhar. Porque essa nossa desconexão, essa nossa vida frenética, só traz prejuízo pra gente. Claro que faz com que avance tecnologia, avance estudos, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui também, como experiência de vida, é que existe tempo pra tudo, de verdade. Existe tempo pra você se cuidar, lembra disso.
existe tempo para tudo. Durante as 24 horas do dia, se você tirar 10 minutos, meia hora, para olhar para você, parar um pouco e silenciar, você já tem um ganho profundo, um ganho muito importante, até no sentido de continuar levando o teu dia, a tua vida de uma forma mais consciente, sem ser no automático ou na ansiedade, só muitas vezes à base de ansiolíticos, né? Hoje em dia falam muito do burnout, então é até um ponto que eu queria falar pra vocês. O burnout é o limiar, tipo, sabe, a gota d'água é o burnout. Então, se a gente não olha para as nossas questões emocionais, o tanto que a gente está tensionando, a gente tensiona muito ao ponto de partir, muitas vezes. E esse partir é o burnout. Então, vamos cuidar antes que a gente tensione demais ao ponto de partir e de se prejudicar? Vamos olhar pra gente, tá? Então, essa minha profissão terapeuta entrou muito porque eu vivi muito isso, a importância de olhar pra mim e de caminhar de uma forma mais leve, tá? Deixa eu ver aqui se vocês comentaram mais alguma coisa. Cristina Cairo disse que nas clínicas veterinárias deveria ter uma clínica de terapia para humano junto. Olha, eu concordo, para tratar os tutores, sim. Por isso que hoje em dia se fala muito da família multiespécie. Eu sou muito de acordo com isso, sério. Porque a gente olha ali os problemas do animal e como a gente começa a estudar esse olhar diferente, né? Não só a doença, mas o que gerou a doença, as causas emocionais, muitas vezes espirituais. Quando a gente começa a aprofundar e o meio, as relações que aquele animal tem no dia a dia, quando a gente começa a ver assim, não tem como desver. Não tem como simplesmente a gente fingir que aquilo ali não existe. É algo muito sério que eu tô falando, tá, gente? A gente conseguir olhar o tanto que o meio e nossas relações influenciam no resultado final do que a gente é, né? Muitas vezes a gente, o animal, tá hiperativo, tá ansioso, tá isso, mas da onde que tá vindo esse estímulo para hiper-excitar esse animal? Da onde que tá vindo esse estímulo, muitas vezes, para traumatizar? Então, ao contrário, o animal traumatizado, ele se bloqueia, fica fechado, não reage. Isso acontece também com a gente. Então, da onde que tá vindo? Gente, procurar a causa raiz ali do problema, que muitas vezes é emocional, mental, é uma grande chave para que a gente consiga desenvolver uma saúde mais duradoura. A gente consegue manter nossa saúde de uma forma mais duradoura mesmo, leve, sem ficar tendo recidivas, tanto nossas como dos animais não humanos, que são os meus pacientes. Recidivas que eu digo é repetição, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Muita gente entrando, mas pelo horário eu acredito que não dá pra ficar, né, gente? Mas vai ficar salva, tá? Essa live. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. E eu tinha colocado aqui sobre a minha contribuição. Né? Eu vejo que, como médica veterinária e terapeuta, eu contribuo. Como minha profissão contribui com as pessoas. Primeiro, na medicina veterinária integrativa e sistêmica. Primeiro veio a abordagem de clínica geral, né? Quando eu me formo, quando o médico veterinário se forma, ele é clínico geral. A partir daí, ele escolhe a especialidade e depois disso, a abordagem que ele vai utilizar. Se é abordagem tradicional, integrativa, sistêmica. Hoje em dia, temos essas três. Deixa eu só ler aqui o que a Paula falou. Como veterinário, você passou por algum preconceito? Olha, por utilizar, por essa abordagem integrativa. Um pouco. Tipo assim, como médica veterinária, que de forma você consegue comprovar isso cientificamente? Então, o preconceito era muito nesse sentido, tá? Acho que por isso que eu estudo tanto e vou atrás tanto de artigo científico. Porque as pessoas, sim, elas cobram isso e muitas vezes cobram medicamento. Eu nunca esqueci uma vez que
Tava no comecinho da minha prática integrativa e eu finalizei a consulta e disse, bom, com essas mudanças de hábito, com essas mudanças aqui na rotina também, mudanças de alimentação e com o floral, se eu não me engano eu também prescrevi reiki, sessões de reiki, a gente vai conseguir contornar o caso, tá? Aí o tutor olhou assim pra mim, você não vai prescrever um medicamento? Aí eu digo, eu já tô prescrevendo, o floral é um medicamento. Só que é um medicamento que vai atuar nessa questão energética, nessa questão mais mental e emocional desse animal. Que inclusive é o que eu vejo que ele tá precisando agora. Medicamento não vejo que tem necessidade. E a pessoa não gostou. Eu vi pelo semblante, né? Pela cara, que ela não gostou. Ela, como assim? Eu não vou sair daqui com nenhum medicamento. Então, assim, o preconceito foi mais nesse sentido. E é isso, mas à medida que eu mostrava o tanto que era importante olhar para outras áreas do animal, para as outras partes que o constituem, que não é só a física, e começou também a ficar mais que, gente, isso foi em 2017, né? Assim que eu me formei, eu comecei a estudar a parte integrativa. Então, eu não falei, mas enquanto eu estava na pós de diagnóstico por imagem, em paralelo, eu fazia curso de reiki, eu fazia curso de floral, isso tudo pra mim. Porque eu achava que eu ia trabalhar só com diagnóstico por imagem. Então, eu fiquei utilizando as terapias integrativas para mim durante esses 2 anos. Então, quando foi eu formar em diagnóstico por imagem e dizer, não quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com o que eu já estava estudando, que é a parte das terapias integrativas. Então, assim, eu vi o tanto que isso é importante a gente olhar, porque até, gente, essa parte da abordagem integrativa, ela vai atuar muito, como a Paola já falou, né, com os tutores que chegam. Então, para mim foi de grande ajuda e de contribuição eu começar comigo, porque aí eu tenho um respaldo, inclusive, de experiência, né, de dizer pra pessoa, olha, funciona. Eu comecei comigo, eu experimentei, eu passei por isso, então eu sempre gosto de indicar coisas que eu já experienciei. Aí eu ia fazer a indicação pra pessoa e a pessoa seguindo, ela via a melhora e falava, cara, é isso. Então, assim, muitos tutores que já passaram por mim viraram terapeutas depois, floral, reikianos, porque viram quanto que são benéficas essas terapias, né? Não só pra ele, como tutor, que tava ali cuidando do seu animalzinho, como pros animais também. Ah, tá, porque nem todo veterinário é aberto às terapias integrativas. Não são todos, infelizmente. Carla, seja bem-vinda. Não são todos, e isso é um dos trabalhos que eu pretendo continuar fazendo. Fazendo cursos, palestras, aqui lives, falando sobre as práticas integrativas para tirar um pouco desse preconceito, tá? Como toda área tem as suas... vamos colocar aqui, tem profissionais e profissionais, tá? Então, tem profissionais que são muito bons e realmente levam a sério o que estão fazendo, estão ali estudando cada vez mais, e tem outros que acabam repetindo só o que os outros falam, não experienciam muitas vezes aquelas terapias que eles inclusive indicam, e acaba que não desenvolve o trabalho tão bem quanto se estivesse se dedicando o suficiente ali, né? Então, o que eu quero dizer é que tem aqueles profissionais que acabam deixando com que as práticas integrativas fiquem banalizadas muitas vezes ou em descrédito. Mas, em contrapartida, tem profissionais que se dedicam muito, isso em todas as áreas, tá, gente? E acabam que, se a gente consegue encontrar esses profissionais, a gente vê o tanto que as práticas integrativas têm a nos contribuir, tem muito a contribuir. Porque, mais uma vez, nós não somos só matéria física, nós somos também o que sentimos, o que pensamos, nós somos um conjunto de coisas. E não dá pra simplesmente a gente chegar com uma queixa e olhar só pra um lugar, que seria só pro físico. É importante a gente abranger toda a parte emocional, espiritual algumas vezes e mental, tá? Então, assim, falando da medicina veterinária, um dos lugares que eu ainda quero chegar é nas faculdades. Eu ainda quero chegar nas faculdades para poder
olhar para aqueles meninos de 16 anos, que é a idade que eu tive quando eu entrei, de muitas vezes de 15, e dizer, gente, parabéns primeiro, né, por vocês estarem aqui. E lembrem que vocês não são a profissão de vocês. Quem é você? Assim, isso é tão importante, a gente saber o nosso lugar. Quem sou eu? O nosso lugar, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque a medicina veterinária, até hoje, 2023, eu vejo como uma medicina muito prática, muito cheia de protocolos, que muitas vezes não faz o aluno pensar num todo. Mas eu espero que isso mude, se não for comigo entrando na universidade, junto com outros colegas, que mais pra frente, em outra geração, enfim, eu espero poder contribuir ainda. Mas é isso, eu desejo, sinceramente, que a medicina veterinária consiga abrir mais, né, sair um pouco da caixinha e conseguir olhar o animal que a gente traz para casa, que a gente adota, como um ser integral e sistêmico. Ele está dentro de um sistema. Quando a gente traz ele para nossa casa, a gente tira ele do seu sistema natural, da natureza, enfim, e traz para o nosso sistema humano. E ele começa a conviver com seres humanos. Olha o tanto que isso não muda. Imagina. É o que acontece, olha, me veio na mente aqui a história do menino lobo, né? Ele é um ser humano que foi incluído num sistema de lobos, um sistema familiar de lobos, de canídeos. O tanto que isso não influencia, ou não influenciou, no comportamento desse menino, né? Mesma coisa com os animais que vêm para o nosso núcleo familiar. Então, assim, gente, é bem complexo, não vou dizer que é fácil. E em 5 anos, que é o tempo de duração de uma faculdade de medicina veterinária, não dá pra gente ver tudo de uma forma aprofundada. Mas eu acredito que pelo menos o estudante ali ter uma palestra, ter uma matéria, uma disciplina falando sobre integrar a matéria às outras partes que nos constituem, eu acho isso extremamente importante. Aqui na minha cidade, todas as veterinárias que conheço estão abertas às terapias integrativas. Já contrataram meus serviços, indicam para meus clientes e eu fico muito feliz pelo meu cachorro ter esses profissionais por perto. Ai, Paola, que coisa maravilhosa! Muito bom saber. Muito bom mesmo. Oi, Manu, seja bem-vinda. Tô finalizando a live, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Então, Paola, que bom essa expansão dentro da medicina veterinária tá acontecendo, então. E eu fico muito feliz de saber disso, viu? Eu acho que por isso também muitas pessoas, elas que, não vou fazer medicina veterinária, né? Mas elas vão pra parte da terapeuta, terapeuta de animais, né? Terapeuta de animais, vão pra essa parte profissional, né? Que inclusive tem a parte o que eu tô querendo falar pra vocês é que tem muitas abordagens integrativas que não é necessariamente só de função do médico veterinário. Quem não passou pela graduação de medicina veterinária consegue fazer, que é a terapia floral, reiki, comunicação animal, a parte de banho e tosa que a Paula falou no começo, trabalhar. Realmente já finalizei os tópicos que eu queria comentar com vocês. E dizer que eu tô muito feliz mais uma vez por estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês. Eu espero continuar contribuindo, continuar fazendo essa troca, que pra mim é muito gratificante essa energia que eu troco com vocês. Muito obrigada por quem tirou um tempinho pra estar aqui. Paola, obrigada, você tem vindo nas lives, eu fico muito feliz. Lembrando que a cada 15 dias, a próxima live eu já vou divulgar segunda-feira, tá? Vai ser dia 15 de junho, que a gente vai falar sobre luto pet, que é um tema extremamente pedido. Eu já tinha feito uma live sobre, mas dessa vez eu vou fazer uma live com uma convidada muito especial, que é a Kênia. Ela é... Ai, gente, tanatóloga, quase esqueço o nome. Tanatóloga. O que é tanatologia? É a parte da disciplina que estuda sobre luto, tanatologia, luto, morte. Então, estuda especificamente a morte. E a gente vai falar sobre pets que
já morreram, já fizeram a passagem. E esse tema é muito importante porque eu trabalho com a comunicação animal, com animais que também já fizeram a passagem, então vai unir muito bem todos esses saberes de luto, morte, comunicação animal com animais que já fizeram a passagem, vai ser bem legal. Inclusive, Paula, se você quiser fazer perguntas, participar da live, já anota, vai ser dia 15 às 19 horas. Será muito bem-vinda, tá? Vou deixar uma caixinha de perguntas também, quando for na semana que vem, estiver mais próximo. Vocês deixem lá as dúvidas ou sugestões do que a gente comentar, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, gente, até a próxima.